O livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim: Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amém? Feche seus olhos. Vamos estar orando agora, pedindo a Ele que venha nos abençoar nesse período da palavra. Amém? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, o nosso coração se alegra de estar na Tua presença, de estar na Tua casa, e que Tu venhas, ó Pai, nesse momento agora falar profundamente conosco. Dá-nos, ó Pai, uma palavra que venha fazer o meu coração sair daqui hoje renovado e cheio de esperança, Pai. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou do time do pastor Jonas. Eu também não gosto muito desse negócio de ficar pedindo para as pessoas repetir. Repete aí para o teu irmão, fala para o teu irmão da esquerda. Eu não gosto muito disso não, mas hoje eu vou quebrar essa regra. Hoje eu vou quebrar e eu quero que você repita. Você não vai falar para ninguém, é para você. Junto comigo, o que eu vou te dizer para você agora. Amém? Então diga assim: o Senhor me chamou para viver uma vida de tal modo que o mundo possa ver Jesus Cristo em mim. Vamos repetir? O Senhor me chamou, mais forte, para viver uma vida de tal maneira, faz assim com a mão, de tal maneira que o mundo possa ver Jesus Cristo em mim. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Nós temos esse chamado de adoração, de adorar a Deus, de estar na comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a sua vontade. E quanto mais perto, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido eu fico com Ele. Amós está aqui profetizando, e toda a profecia de Amós são palavras duras contra o povo de Israel. Mas aqui no versículo 11, Amós vem dizendo que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi. Amós profetizou por volta do ano 760, 750 antes de Cristo. Nesse período, o templo de Salomão ainda estava de pé. Nabucodonosor ainda não havia conquistado Jerusalém, não havia ainda conquistado o povo de Israel e Judá. O templo de Salomão ainda estava vivo. Então, o templo de Salomão estava em pé. Os estudiosos hoje, eles tentaram calcular o valor do investimento que Salomão fez para construir aquele templo. E alguns bilhões de dólares. É muito dinheiro, tudo revestido de ouro, de prata, pedra sobre pedra, o tempo que levou para construir, o tamanho. O templo de Salomão era algo majestoso, lindo. Salomão, já influenciado pelo seu pai Davi, não poupou dinheiro para construir aquele templo. Antes do templo de Salomão, havia o tabernáculo de Davi, que na realidade, aqui na minha tradução está escrito tabernáculo, mas a palavra original quer dizer tenda. Nem tabernáculo na realidade era uma tenda. Davi construiu, sabe, um puxadinho de tenda para colocar a arca de Deus ali. A gente vai falar um pouquinho mais disso depois. E antes disso, havia o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo que Deus estabeleceu e deu todo o plano para Moisés construir, e o templo de Salomão era uma réplica do tabernáculo de Moisés na sua estrutura. E como é que era isso? Você imagina uma casa com um quintal. Então, o tabernáculo de Moisés, ele tinha uma cerca em volta, que era feito de pele, e tinha uma construção no meio de 2 cômodos. Essa parte que hoje, comparando com uma residência, nós chamamos de quintal, no tabernáculo de Moisés era o átrio.
onde ficava ali a pira com fogo, onde se sacrificavam os animais. Aí depois havia uma construção de dois cômodos. O primeiro era o santo lugar, onde tinha o candelabro, tinha outras coisas, e depois tinha um outro compartimento, que era chamado de santo lugar, ou lugar santíssimo. E tinha um véu, que na realidade a Bíblia traduz como véu, mas era uma cortina que era muito grossa, que separava esses dois cômodos. E dentro do lugar santíssimo havia então ali colocada a arca. Essa arca era de madeira revestida de ouro puro. E dentro dessa arca havia ali então o maná que desceu do céu, havia ali a vara de Arão que floresceu, e as duas pedras com os 10 mandamentos que Deus escreveu com seu dedo e entregou para Moisés. Essa arca veio uma tampa, e essa tampa tinha ali querubins de ouro colocado em cima dela. Então nesse lugar, nesse tabernáculo de Moisés, então ali é que Deus marcou o encontro, e nesse lugar santíssimo, era o lugar em que Deus visitava e tinha com o povo, com o sumo sacerdote, para perdoar pecados, para falar e para ter comunhão com o ser humano. Esse era o tabernáculo de Moisés. O templo que Salomão construiu era idêntico a isso, só que era de pedra. Tinha o átrio, tinha o lugar, o santo, e tinha o lugar santíssimo. Era exatamente uma cópia do tabernáculo de Moisés. Mas o tabernáculo de Davi era uma tenda simples, uma cobertura, onde Davi fez e colocou a arca naquele lugar. Então imagina, um tabernáculo que Moisés fez de acordo com a orientação de Deus, um templo maravilhoso, bilhões de dólares que foram investidos naquele lugar, templo lindo, lindo, lindo. E aí chega Deus para o profeta e diz assim: olha, haverá um dia em que eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés? Não. Eu vou restaurar o templo de Salomão com a sua toda maravilhosa construção? Não. Deus disse: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. Mas como assim? Logo, o tabernáculo que não era um tabernáculo, era uma tenda simples. Logo esse que Deus disse que ia restaurar. Opa, peraí, calma. Deus não faz nada em vão. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Então por quê que Deus disse que restauraria esse tabernáculo então? O que tem de especial nesse tabernáculo? O que tem ali de tão maravilhoso que chamou a atenção de Deus, que Deus prometeu, através da visão do profeta, de que Ele ia reconstruir? Algo diferente tem nesse lugar. Algo maravilhoso tem nesse lugar. Nós vamos descobrir isso hoje. E aí, para a gente descobrir, para poder entender, eu vou ter que contar um pouquinho da história desse tabernáculo de Davi para vocês. Para poder todo mundo ficar, porque talvez você não lembre de todos os detalhes, talvez você já tenha lido há algum tempo atrás. Então eu vou começar bem antes, para a gente poder entender. Na época de Eli, o sacerdote, Eli ali governava o povo de Israel. Houve uma guerra contra os filisteus. Então os dois filhos de Eli, que praticavam abominações diante de Deus, tiveram a ideia de pegar a arca e de levar para o campo de batalha, achando de que eles levando essa arca diante dos filisteus, Deus entraria com providência e eles venceriam, porque eles estavam perdendo aquela guerra para os filisteus. Então eles pegaram a arca e Eli não falou nada. Então eles levaram a arca até o campo de batalha, e lá eles foram derrotados. Os filisteus, então, como despojo da guerra, por terem vencido a guerra, tomou a arca e levou para o seu arraial, levou para a sua cidade. E a Bíblia diz que eles chegando lá, eles pegaram a arca do Senhor e levaram diante do templo do deus pagão chamado Dagon. E colocaram a arca do Senhor ali diante daquela estátua, daquele Deus. E saíram e foram festejar a vitória. No outro dia, quando os sacerdotes entraram no templo de Dagon,
Aquela estátua estava no chão, caída, prostrada diante da arca do Senhor. E tinha quebrado no seu tombo o pescoço e as mãos. Estava só o tronco ali diante da arca. Os filisteus então, com medo, pegaram a arca e levaram para uma outra cidade. E naquela cidade eles foram acometidos de tumores na pele. Os filisteus começaram a ter tumores, furúnculos, alguma coisa nesse sentido. Então eles perceberam que eles não poderiam ficar com a arca de Deus, porque aquela arca não pertencia a eles. Então eles fizeram réplicas das suas feridas com ouro, e voltaram para o acampamento de Israel e devolveram a arca, junto com uma oferta de ouro, simbolizando ali, e imediatamente houve cura sobre o arraial dos filisteus, e eles devolveram a arca. Só que a arca ficou na casa do homem chamado Abinadab. Nesse meio tempo, Eli já havia morrido, e quem governava agora era Samuel, o filho de Ana e de Eucana. Samuel governava, e Samuel então ungiu Saul como rei. E Saul governou aproximadamente 40 anos. E durante 40 anos que Saul governou, essa arca ficou na casa de Abinadab. Você vê, 40 anos, e ele não se importou com aquilo que representava a presença de Deus. A arca era a representação da presença de Deus. A arca era a representação do poder de Deus aqui na face da terra. E Saul governou, e ele não se indignou de deixar essa arca na casa de alguém e não de colocar no seu palácio. Você começa a entender um pouco da história de Saul e por que ele não teve sucesso no seu reinado e por que ele fracassou. Aí Samuel ungiu Davi. Você sabe da história, Davi passou um período ainda ali sendo já ungido rei, mas Saul ainda estava vivo no trono. Bom, até que Saul morreu, Davi então assumiu o reino de Israel. Davi conquistou uma cidade chamada Jerusalém, que ficava no alto de uma colina. E naquela colina ele estabeleceu ali a capital de Israel. E imediatamente Davi, ele disse o seguinte: eu não posso deixar a presença de Deus longe, porque a casa de Abinadab era extremamente abençoada, porque havia a presença de Deus na casa dele. Então veja o coração de Davi. Davi, imediatamente que assumiu o trono, ele disse: eu não posso deixar a presença de Deus longe, eu preciso da presença de Deus aqui. E Davi, ele entendia de que se a presença de Deus estivesse em Jerusalém, a Jerusalém como capital do reino, todo o reino seria abençoado e próspero. E se você ler, você vai ver que o maior domínio territorial de Israel aconteceu durante o reinado de Davi. Foi a maior expansão do reino de Israel. Falando em território, foi na época do rei Davi, porque ele entendeu, ele tinha no seu coração o desejo da presença de Deus, ele precisava da presença de Deus, então ele não podia deixar a arca em outro lugar que se não fosse em Jerusalém. Então imediatamente Davi buscou conselhos e disse: eu tenho que trazer a presença de Deus para cá. Infelizmente ele procurou conselho no lugar errado. E a Bíblia diz, no capítulo 6 de 2 Samuel, de que Davi foi buscar a arca na casa de Abinadab. E pelo conselho errado, ele colocou a arca em cavalos, em bois, com a carroça, um carro de boi, puxado por boi. E aí o boi tropeçou, a arca balançou, Uzá colocou a mão na arca e morreu. Davi vinha feliz, Davi vinha alegre, porque ele estava levando a presença de Deus para o centro do estado de Israel. Ele estava levando a presença de Deus para perto. Ele estava feliz e de repente acontece aquele acidente. Davi então para e diz assim: meu Deus, como virá a minha arca de Deus? O que Davi estava querendo? Davi estava querendo aquela arca? Não, aquela arca era madeira com ouro. O que Davi queria? A presença de Deus.
O que estava no coração de Davi? O desejo do coração dele era ter a presença de Deus. Davi ansiava, ele gritava, ele desejava, ele gemia por aquela presença, pela presença de Deus. Então Davi deixou a arca na casa de Obed-edom e voltou para o palácio. E aí ele fez as consultas certas, olhou a palavra de Deus. E aí ele descobriu a maneira correta que ele deveria transportar aquela arca no ombro. A arca não poderia ser transportada em carro, porque ele copiou o que os filisteus fizeram para devolver a arca para Israel. Eles fizeram um carro e botaram a arca no carro e devolveram. Davi falou assim: vou fazer igual os filisteus fizeram. Mandou fazer um carro 0 quilômetro para colocar a arca. E Deus rejeitou. Então, olha, presta atenção. A nossa adoração a Deus, ela tem que vir de um desejo sincero. Porque às vezes Deus não aceita a nossa adoração porque está desacordo com a vontade dEle. Está desacordo com aquilo que Ele estabeleceu. E eu acho que eu estou bem na fita e estou mal. Estou mal. Davi então consultou a maneira certa, olhou a palavra de Deus e viu como transportava a arca. Foi na casa de Obed-edom, pegou aquela arca e levou para Jerusalém. E a Bíblia diz que Davi dançava. Ele colocou músicos para tocar, ele colocou pessoas ali no lugar para fazer louvores. E houve uma festa do transporte da arca até Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, Davi colocou aquela arca nessa tenda. E aí, Davi estabeleceu naquele lugar uma adoração, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias por mês, todo dia, 24 horas por dia, havia adoração naquele lugar. Naquele lugar não havia um véu que separava. Naquele lugar não tinha cômodos que separava a presença de Deus. Todo o povo poderia chegar em Jerusalém e adorar a Deus. Porque no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar. E se ele não tivesse feito todo o ritual, se ele não tivesse feito e se purificado, ele era fulminado naquele lugar. Mas no tabernáculo de Davi, todo mundo podia entrar, todo mundo podia adorar, todo mundo, de criança aos idosos. O tabernáculo de Davi somos nós hoje, igreja, que temos essa liberdade de entrar na presença de Deus e de adorá-lo. Por isso que Deus disse: eu vou restaurar aquele tabernáculo, porque aquele tabernáculo tem adoração ao meu nome, glorifica o meu nome. Nós temos hoje essa liberdade de adorar, mas será que nós temos o coração? Será que eu tenho o coração? E Davi, quando entrava em Jerusalém, a sua esposa, filha de Saul, chamada Mical, começou a desprezar Davi. E falou para ele: que isso que você faz? Você é rei, e você vem assim, dançando, pulando. Ela chamou Davi de vadio, porque Davi adorava. E sabe qual foi a resposta de Davi para Mical? Olha, ainda mais desprezível eu me tornarei, ainda mais humilhante eu serei na presença de Deus. Mas eu quero me humilhar na presença de Deus, mas eu quero ser desprezível na presença de Deus. E a Bíblia diz que Mical nunca teve um filho por causa do seu coração rebelde e por ter criticado tão fortemente Davi. Hoje nós temos esse tabernáculo restaurado. Hoje nós temos essa liberdade de poder adorar a Deus. Hoje nós temos. E eu digo: Senhor, eu quero mais, enche-me de ti.
às vezes nós perdemos a oportunidade de tanta liberdade que nós temos, nós perdemos a oportunidade de adorar a Ele do jeito que Ele quer que nos apresentamos diante dEle. A Bíblia diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que falta em nós? Esse coração que Davi tinha. O que falta em nós é esse coração. Todo mundo acha maravilhoso, acha estupendo o louvor de Miriam, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho. Ô Jesus, me garante minha voz até o fim. Unge minha garganta, Deus. Todo mundo acha maravilhoso Miriam cantando, depois que atravessou o Mar Vermelho. Mas olha para a atitude do povo, quando eles estavam do outro lado. Qual era a atitude? Murmuração, reclamação. Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer aqui. Olha, na frente tem um mar, e atrás vem Faraó com seus cavaleiros. Nós vamos morrer, foi por isso que você tirou. Aí depois que o mar se abriu, depois que todo mundo morreu afogado, Senhor, muito obrigado. Agora olha a adoração de Davi. Ele começou, deu errado, ele parou, buscou a maneira certa, voltou e fez tudo de novo, e não há uma murmuração no coração de Davi. A verdadeira adoração a Deus, ela independe das minhas circunstâncias. Eu devo adorar a Deus antes, depois e no meio da tribulação. Porque adorar a Deus depois que o milagre aconteceu é fácil. Eu quero ver você adorar no meio, antes. Porque a tendência natural da nossa carne, a tendência natural do meu ser interior é de murmurar, é de reclamar, é de perder a fé. Deus não me ama, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Mas a atitude verdadeira que Deus espera de mim, de você, é uma adoração no meio do problema, no meio da dificuldade, e o louvor de ação de graças depois. É isso. É isso. Eu não vou adorar hoje. Eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu não vou orar hoje porque eu estou triste. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Porque eu estou com uma doença. Porque meu irmão, porque meu filho. Então hoje eu não estou bem, eu não vou orar, não vou ler a Bíblia, não vou adorar, não vou escutar uma música, não vou cantar, porque eu não estou bem. O que Deus espera de mim e de você é que constantemente e continuamente haja louvor nos meus lábios, haja adoração na minha boca, haja um coração querendo a presença dEle. Não importa onde eu estou, não importa o que está acontecendo, o importante é que Deus está comigo. Deus está ao meu lado, Deus segura a minha mão, Ele me sustenta. Ele é a minha rocha em que eu coloco meus pés. E a minha casa está plantada sobre essa rocha, e nada e ninguém pode me tirar desse lugar, me abalar. Mas para isso eu preciso compreender e entender quem é Deus na minha vida. E Davi sabia. Foi por isso que Deus disse: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque era uma figura da igreja. Somos nós que temos essa liberdade. Não tem um véu aqui, separando a presença de Deus. Nós cantamos aqui, igreja. Nós cantamos,
Não tem um véu que separa mais. Eu posso entrar no Santo dos Santos. Eu posso entrar na presença de Deus. Eu tenho livre acesso. Eu não dependo de ninguém. Eu não dependo de nenhum gesto meu, de nenhum ato que vai me levar na presença de Deus. Só preciso de um coração quebrantado para eu poder estar na presença dele. Só preciso ter um coração igual Davi tinha. Um coração sedento pela presença de Deus. Porque o culto, a adoração, ele transcende os momentos em que nós passamos aqui nesse lugar. A adoração, ela vem de intimidade, ela vem de comunhão. A adoração fala de eu ter intimidade e comunhão com aquele que me criou. E Davi, ele criou esse espírito de intimidade. Davi criou um espírito de comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus via nele um coração igual ao dele. Davi instituiu naquele lugar adoração com louvores, com ações de graças, com instrumentos, símbolos sonoros. Você vê o Salmo 150 falando sobre isso. E naquele lugar, no tabernáculo de Davi, não havia um culto relacionado à culpa. Não havia um culto relacionado ao pecado. Eu vou lá para poder eu me limpar e purificar. Não. Naquele lugar só havia adoração a Deus. Como hoje eu venho na presença de Deus e eu não posso chegar na presença de Deus carregando o peso da culpa, porque eu estou aniquilando, eu estou eliminando o sacrifício de Jesus Cristo. Então eu tenho que entrar na presença de Deus crendo que aquele sangue que desceu, ele me cobre e me purifica de todo o pecado. Então agora quando eu entro na presença de Deus, ele olha para mim através do sacrifício de Jesus Cristo. Ele me vê santo, puro, limpo, lavado, não há mais pecado. Então eu posso entrar na presença de Deus. Eu posso estar diante dele sem nenhuma culpa. É pela fé em Jesus Cristo, eu vou entrar na presença dele em adoração, santo, santo. Ah, mas eu não sei adorar santo. Santo, você já está adorando. Já está adorando. Então Davi instituiu esse negócio, chamado culto de adoração. Mas nós precisamos entender algumas coisas para poder a gente adorar melhor. E aí a gente vai voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento. Quando Deus falou para Moisés libertar o povo do Egito, Deus deu uma estratégia para ele. Então Moisés, ele foi orientado por Deus. E Moisés chegou diante do faraó e disse assim: Faraó, o Senhor Deus disse que é para você deixar o seu povo ir para adorar a Deus. E aí o faraó falou assim: que negócio é esse? Vou deixar o povo ir? Não. E aí faraó multiplicou o trabalho, tirou a palha, aquela história toda. Durante todo o processo ali, desse embate entre Moisés e Faraó, aí houveram as 10 pragas. E nesse ida e vinda de Moisés diante da presença de Faraó, Faraó fez 4 propostas para Moisés. 4 propostas. Eu vou falar rapidamente da terceira e a quarta, não que elas não sejam importantes, mas porque eu quero dar um foco na primeira e na segunda, tá? A terceira proposta de Faraó, ele disse assim para Moisés, quando Moisés voltou e falou assim: ó, o Senhor Deus mandou te dizer para deixar o povo ir para adorar, para servi-lo. Faraó disse para Moisés: ok, vai você e os homens, mas as crianças e as mulheres ficam. Aí Moisés falou assim: não, vai todo mundo. E aí não houve acordo. Então, adoração
é para todo mundo, criança, idoso, como o pastor Romão falou hoje de manhã aqui, não tem aposentadoria no reino de Deus não. Ele falou de manhã, não tem aposentadoria não, todo mundo pode adorar. Até mesmo porque se Moisés tivesse aceitado esse acordo, tivesse deixado as crianças lá no Egito, quem ia entrar na terra prometida? Porque aquela geração de adultos que estava no Egito morreram durante o deserto. E quem entrou na terra prometida foram as crianças. Então se Moisés tivesse deixado as crianças, não tinha ninguém para entrar na terra prometida. Amém? Então toda a família é importante, a adoração é para todo mundo, criança, adulto, né, jovens, adolescentes, todo mundo, a adoração é para todo mundo pode adorar a Deus. Então essa foi a terceira proposta de Faraó. A quarta proposta de Faraó foi o seguinte: tá bom, vai todo mundo, mas fica o rebanho e o gado. E aí Moisés disse para eles: não, eu tenho que ir, mas eu não sei o que o Senhor vai me pedir. E se eu chegar lá, agora eu estou colocando as minhas palavras, se eu chegar lá, Deus me pedir um carneiro de sacrifício e eu deixei eles aqui, como é que eu vou fazer para adorar a Deus? Então não, aí Moisés disse para ele, nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha ficará no Egito. Então, igreja, nós também adoramos com os nossos bens. Amém? Os nossos bens também é adoração. Consagra os teus bens a Deus. Consagra tudo que Deus colocou na sua mão. Consagra a Deus. Participa do momento das ofertas e do dízimo. Isso também é adoração a Deus. Amém? Muito bem, eu quero dar foco nas duas primeiras propostas que Faraó fez, porque tem mais a ver com o contexto da mensagem. Amém, irmão? Não que essas duas não sejam importantes. A primeira proposta que Faraó fez para Moisés foi o seguinte: não, por que vocês querem sair daqui para adorar lá no outro canto? Fala para o povo adorar aqui. Fala para o povo adorar no Egito. Fala para o povo servir ao seu Deus aqui no Egito. E Moisés disse: não, nós não podemos adorar aqui. Então, veja bem, o Egito na Bíblia é uma figura do mundo sem Deus. O Egito na Bíblia é uma figura de um mundo que vive no pecado. Então, o que significa? Por que Moisés não aceitou esse acordo com o Faraó de ficar no Egito e de adorar ele ali? Porque não tem como adorar a Deus vivendo no pecado. Não tem como eu adorar a Deus verdadeiramente se eu tenho uma vida que não está no padrão de Deus. Foi por isso que eu comecei pedindo para você repetir, que você tem um chamado para viver uma vida de tal maneira que o mundo possa ver Jesus Cristo em você. Mas se você vive uma vida no pecado, que padrão é esse? Que Jesus Cristo é esse que você está apresentando para o mundo? Eu preciso largar o Egito, eu preciso deixar o Egito para trás. Eu não tenho como adorar no Egito. A Bíblia diz que não tem como eu servir a dois senhores. Não tem como eu servir a dois senhores. Então eu preciso abandonar o Egito, eu preciso largar o Egito de vez. Por isso que eu falei que a adoração, o culto transcende tudo que acontece nesse lugar, porque ele continua quando eu estou lá fora. Ele continua quando eu estou lá fora. E lá fora é que o mundo vai olhar para você. E qual é o padrão que você está mostrando e revelando para o mundo? Qual é o padrão que você está colocando diante do mundo? Qual é o padrão? Velhas práticas, atitudes que não condizem com esse padrão que Deus quer que você viva, com esse padrão que Deus quer que seja estabelecido na tua vida. Então não tem, igreja, como eu adorar a Deus no Egito. Não pode, as coisas não combinam, não encaixam. Não tente adorar a Deus sem se separar do mundo.
Não tem como, igreja, Deus não vai aceitar a sua adoração. E talvez você não consiga entender por que as coisas não rompem na sua vida. Olha, abre os seus olhos nessa noite. Você que está em casa também, abre os seus olhos nessa noite. Você precisa fazer como aquele filho pródigo, caia em si e abandone o Egito, saia do Egito de uma vez por todas, abandone esse pecado, não tem como. Ontem eu assisti um vídeo aí que alguém colocou no YouTube, de uma igreja na África, em que eles adoram bebendo cachaça, bebendo uísque. Não, eu vejo o Espírito Santo quando eu estou bêbado aqui. Meu Deus, não tem como, igreja, não tem como, isso é mentira do diabo. Não tem como você viver uma vida de intimidade e de comunhão com Deus vivendo no Egito. É impossível, impossível. Se você não quer ter esse encontro com Deus, se você não quer ter essa intimidade com Deus, amém, amém, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas se você quer conhecer mais de Deus, se você quer ter mais intimidade com Deus, o Egito precisa sair da tua vida, em nome de Jesus. É você que tem que fazer, é você que tem que tomar a decisão de abandonar, de sair do Egito e de dizer: chega! O Egito nunca mais na minha vida. É você que precisa dizer, e Deus vai te ajudar a te tirar e sair do Egito, e de sair dessa vida de pecado. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz: se nós formos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. Amigos do mundo, inimigos de Deus. A segunda proposta que Faraó fez para Moisés, depois de acontecer algumas pragas, foi o seguinte: ok, eu vou deixar vocês irem, né? Português correto. Eu vou deixar vocês irem, mas não muito longe. Vocês vão até ali, mas depois vocês voltam. Vocês vão até pertinho, alguns quilômetros, mas depois você volta. Faraó estava propondo para Moisés uma vida de adoração na superficialidade. Sabe aquele negócio de você estar na superfície? De você não se aprofundar nunca? De você achar que esse negócio aí eu não consigo entender direito, aí eu não sei muito bem essas coisas. E aí nós vivemos numa vida na superficialidade do Evangelho, vivemos ali e não conseguimos nos aprofundar, não conseguimos nos afundar, mergulhar verdadeiramente, nos colocar, né, totalmente diante de Deus, como Davi fez. E preste atenção, o que havia entre o Egito e a terra prometida? O que tinha no meio desses negócios? Deserto. Faraó estava dizendo para Moisés: olha, vocês não querem ficar no Egito? Tá bom, mas vão ali no deserto e adorem o deserto. Deserto é lugar de quê? De nada. Nada nasce, nada brota, nada vive no deserto. Preste atenção. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então o deserto, espiritualmente falando, são alguns momentos da nossa vida e que a gente passa por ele para sermos provados. Mas o deserto só serve na vida do crente quando ele é levado pelo Espírito de Deus. Agora, quando você vai sozinho, ele não serve para nada. Ele só serve para te mostrar que você está numa superfície, você está aqui, não quer se aprofundar, não quer se envolver, não quer nada e fica naquela mesmice. E depois você volta para o Egito. Então não dá para adorar a Deus
perto do pecado, porque abandonamos o Egito, mas estamos no deserto, estamos ainda perto do pecado. Vocês lembram daquela passagem em que Paulo estava pregando e tinha um jovem sentado na janela, e Paulo pregava, e Paulo pregava, e Paulo pregava, e Paulo pregava, e aquele jovem na janela, quando deu perto de meia-noite, o que aconteceu com aquele jovem? Caiu da janela e morreu. Porque aquele jovem estava na janela, porque ele olhava para Paulo e olhava para o Egito, olhava para Paulo, olhava para o mundo, olhava para a mensagem de Cristo e olhava para os prazeres da carne. Exatamente assim são aqueles que estão vivendo nessa superfície, vivendo esse evangelho de facilidade, esse evangelho de superfície, não sem profundidade. Olha para o pecado, olha para o evangelho, e aí fica naquele negócio, vou para lá ou vou para cá. O que Jesus Cristo espera de você é que você tome uma decisão, e que você tome uma decisão mais sábia da sua vida, que você tome uma decisão por Ele, que você tome uma decisão por Jesus Cristo, que você tenha esse coração que Davi tinha. Você viu que Deus fez um milagre, que a minha voz melhorou? Glória a Deus. O que Deus espera de você é que você tenha esse coração de Davi, que você não se importa com nada e ninguém, mas que você mergulhe totalmente diante de Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque Ele espera que a nossa adoração seja de dentro para fora, a nossa adoração seja daqui do nosso interior, que o nosso coração queime de saudade de Deus. Mas como que eu vou sentir saudade de Deus se eu não conheço Ele? Como que eu vou ter intimidade com Deus se eu não conheço Ele? Nós falamos sempre e várias vezes, você já ouviu isso: igreja, ore, leia a palavra, porque são maneiras de você ter essa intimidade com Deus, são formas de você ter a intimidade, comunhão com Deus. Então, o que Deus espera é uma adoração, porque lá em Samuel 16:7 diz assim: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E foi isso que Deus viu em Davi. Foi isso que Deus viu em Davi, um coração que estava ali queimando, né? Que tinha a intenção de inclinar-se para a glória de Deus. Davi tinha um coração que estava pronto para se inclinar diante da presença de Deus. Davi tinha um coração pronto para olhar para Deus e falar: Senhor, eu sou pequeno e miserável, mas eu sei que a tua glória, o teu poder e o teu amor me constrange. Eu sou pobre e nu, mas eu sei que tu me amas. Eu sei que tu me amas. Mas às vezes nós queremos impressionar o nosso vizinho, queremos impressionar as pessoas que estão perto, e toda vez que eu tento impressionar alguém, eu desagrado a Deus. Então se preocupe com o teu coração quebrantado de impressionar a Deus. Tu imagina a cena: Deus no céu, sentado no seu trono, os querubins, serafins ali tudo em volta adorando a Deus, todos ali adorando a Deus, e aí de repente Deus para de prestar atenção na adoração dos santos, e aí Ele começa a voltar os ouvidos para a terra. Tu consegue imaginar isso? Deus sentado no trono, os querubins ali passeando, voando em volta dele, gritando: santo, 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 santo. Aí de repente Deus para de olhar para os anjos e coloca o seu ouvido em direção à terra. Opa, olha, tem um lá naquela igreja, tem um lá no seu quarto, olha, tem um ali que está me adorando. A tua adoração, ele atrai o ouvido de Deus, o olhar de Deus para você. Por que o Senhor não deu um glória a Deus? A
A sua adoração chama a atenção de Deus para você. O teu coração quebrantado, sedento da sua presença, chama a presença, o olhar, a atenção de Deus para você. Davi entendeu tudo isso. Davi entendia tudo isso. Então, o que eu vejo e aprendo com a vida de Davi? De que a adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida. E diferente de que muita gente pensa, que adoração é somente estar aqui na igreja, na hora do louvor, levantando as mãos. Isso também é adoração, mas não é só isso. Cantar, orar, ler a Bíblia, dançar, obedecer, submeter-se à vontade de Deus, rejeitar o pecado, amar os outros e cultuar aqui na igreja. Tudo isso é adoração. Então, na realidade, adoração é um estilo de vida. Adoração é um estilo de vida que envolve a nossa vida. E por isso eu comecei dizendo que Deus, Ele te chamou para você viver uma vida de tal maneira que o mundo possa ver Jesus Cristo em você. E a única maneira que tem do mundo ver Jesus Cristo através de você, se você for um adorador. Se você for um adorador. Porque o adorador é tudo isso que eu te falei. Eu vou repetir. Eu até anotei aqui para não esquecer. Adoração, cantar, orar, dançar, estudar a Bíblia, conhecer mais de Deus, obedecer, submeter-se à sua vontade, rejeitar o pecado, porque Deus odeia o pecado, amar os outros e ir à igreja e cultuar em comunhão com os irmãos. Isso tudo é adoração. E mais algumas coisinhas. Então, o chamado que você tem, o chamado de Deus para você, é que você possa viver esse padrão, nesse padrão, para que o mundo possa ver Jesus Cristo através de você. Para que Jesus Cristo realmente resplandeça a sua glória no seu rosto. Assim como Moisés desceu daquele monte, e ele desceu resplandecendo a sua glória, a glória de Deus.